Olá pessoal, já que a gente fez um vídeo tipo modelo sala de aula sobre o EB2 National Interest Waiver na semana passada, que tal agora vocês entenderem bem sobre o EB3 também? Então vamos agora falar sobre o EB3 no formato sala de aula, para vocês entenderem bem como é o processo e o que deve esperar de quem tem seu EB3 em andamento. Fiquem ligados. Então, gente, a gente tem aqui o processo de EB3, que também pode ser o EB2, né? A gente já viu isso antes, mas a gente vai ver a distinção de um e de outro aqui e vamos ver se vocês agora, a partir de agora, vocês vão saber, assim, de forma mais didática, como funcionam esses processos, quais são os critérios de elegibilidade e até saber como se situar no processo que está em andamento, se tem algum processo em andamento, né? Isso é muito importante porque conhecimento é tudo. Né? Você não deve estar fazendo um processo de imigração e não sabe que fase que está, o que vai acontecer depois. Isso gera insegurança, gera estresse, gera ansiedade, um monte de coisa. Você sabe mais ou menos o que está acontecendo no seu processo e sabe as fases, sabe os passos que vai tomar ainda até chegar no Green Card, você fica menos estressado, menos ansioso e o seu processo vai certamente correr do mesmo jeito que ia correr se você tivesse com ansiedade e sem o conhecimento de como está o processo. Então é bom você ter o processo tramitando de uma forma mais confortável, né? E isso é que você vai ver aqui agora. Então, nós temos aqui aquelas categorias EB, no caso, né? Temos aqui o EB2 e o EB3, tá? Então, o EB2 e o EB3 são bem similares. A diferença básica é que o EB2, no caso, no EB2, você tem Advanced Degree, ou Exceptional Ability. Então você tem habilidade excepcional ou graduação avançada. O que é graduação avançada? Um bacharelado e mais de 5 anos de experiência profissional na área depois de ter se formado e também ter um mestrado, doutorado, essas coisas, PhD e tal. Então, nesse caso aqui, a pessoa que tem o Advanced Degree já qualifica automaticamente para a categoria EB2, tá? Então, e se você não tem o bacharelado, tá? Ou tem o bacharelado, mas não tem o tempo de experiência depois, mas tem antes, e tem algumas situações que você pode mostrar de outras formas a elegibilidade, a gente está falando aqui do Exceptional Ability. Para o Exceptional Ability, a gente tem que ter, nesse caso aqui, tem uma lista de 6 itens, tem que mostrar pelo menos 3, né? E mostrar também que você tem um conhecimento maior, substancialmente maior do que o normal, comumente encontrado na sua área de atuação, tá? Eu não vou abordar esses 6 critérios aqui agora, porque já falamos sobre isso no vídeo do EB2, vocês podem assistir lá, porque o critério é o mesmo para quem está fazendo o EB2 e NW. Então, essa aqui é a diferença entre o EB2 e o EB3. Então, no EB3, nós temos aqui Professionals, nós temos aqui os Skilled Workers, e nós temos aqui os Unskilled Workers. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3, na verdade são 2, porque eles não separam os profissionais dos Skilled Workers, é a mesma coisa. A diferença só é na hora de fazer o Label Certification, que os profissionais têm mais 3 tipos de anúncio diferentes, além daqueles que a gente vai ver aqui agora, que é o básico. Então, depois a gente vai ver sobre isso, mas você tem os profissionais, que são pessoas que têm que ter um bacharelado, nível superior,
E também o cargo tem que ser um cargo que normalmente se exige nível superior, tá? Tem que haver uma combinação disso aí para você estar no EB3 de Professional. E também temos o EB3 Skilled Workers, que você tem que ter 2 anos de experiência, pelo menos naquela área de atuação referente ao trabalho, ou tem que ter um diploma universitário qualquer, pode ser no caso um Associate Degree, por exemplo, um curso tecnólogo. Então também nesse caso você estaria no Skilled Workers. O caso também tem que ser de Skilled Workers, tá? Tem que ser um caso que normalmente o trabalho oferecido, no caso, né, a posição oferecida seja um cargo que normalmente se precisa ter esse tipo de experiência ou algum diploma menor do que o bacharelado, por exemplo, né? Senão seria o professional. E o unskilled, você tem que ter menos de 2 anos de experiência ou nenhuma experiência e nenhuma educação formal específica. Então, nesse caso, o unskilled é também chamado no Visa Bulletin de Other Workers. Tá? Então, essa aqui é a diferença básica entre o EB2 e o EB3 em termos de elegibilidade para a classificação. Agora a gente vai ver aqui, no caso, a gente vai ver aqui como é que você funciona, como é que funciona esse processo de EB2 ou EB3. É um processo que tem o sponsorship, né? Tem, no caso, um sponsor, um empregador que está aplicando para você. Então, nesse caso aqui, a mesma explicação vale para o EB2 quanto para o EB3. Então, eu vou colocar os dois aqui, tá? Vocês sabem que não é o EB2 National Interest Waiver, tá? Esse aqui tem o sponsor, tem a oferta de trabalho. É o EB2 normal, com base no que a gente falou antes. Então, nesse caso aqui, nós temos a fase 1. A fase 1 é o chamado Labor Certification. Então, na fase 1, você tem, no caso, a empresa que está aplicando, o empregador, tem que provar para o Departamento de Trabalho que tentou encontrar uma pessoa para aquele cargo e não encontrou. Então, no Labor Certification, nessa fase 1, a gente tem 3 subfases, né? Então, na fase 1 a gente tem o chamado PWD, que é o Prevailing Wage Determination. Então, é a determinação que o Departamento do Trabalho vai fazer de quanto seria o salário normal para aquela função, para aquele cargo, né? Então, temos o Prevailing Wage Determination, depois nós temos aqui o recrutamento, e nós temos depois aqui a aplicação do Labor Certification, que é o famoso PERM, tá? Então, nessa primeira fase aqui, vamos colocar aqui agora mais para baixo aqui para vocês verem mais ou menos aqui. Essa primeira fase aqui está levando aproximadamente uns 6 meses para conseguir o Prevailing Wage Determination. Então, para o Departamento de Trabalho emitir o documento dizendo quanto é que tem que ser o salário, com base naquelas exigências que a empresa tem para o cargo, está levando em torno de 6 meses. O recrutamento tem que levar em torno de 2 meses, porque é 1 mês que fica no banco de emprego do Departamento de Trabalho e mais 2 domingos consecutivos. Isso normalmente. Tem mais depois o outro lá profissional e o do EB12, que vai ser geralmente mais coisas. A gente vai falar sobre isso agora também. E depois disso aqui, quando fizer o Labor Certification, o PERM, a aplicação, isso aí está levando em torno de 10 a 12 meses hoje para um Labor Certification ser aprovado, tá? Então, ainda falando aqui da primeira fase, aliás, eu vou falar disso depois, na parte do recrutamento, eu vou falar depois, mas aqui para você entender o overall do processo. Então, depois que tem a certificação do Departamento de Trabalho, nós temos aí 6 meses para entrar com a fase 2, que é o I-140, tá? Esse 140 aqui, que é o mesmo formulário que usa para o EB1, que é o mesmo que usa para o EB2-NW, e também para o EB3. Então, é o mesmo formulário, só muda lá, tem que marcar a categoria correta, entendeu? Então, o 140 pode levar em torno de 15 dias
né? Essa aqui é a Petition for Immigrant Worker. Já vi vários nomes disso aqui, na verdade. Já vi chamando para Petition for Alien Worker. Então, tem todo tipo de situação lá, mas a gente gosta de chamar Petition for Immigrant Worker, que é o mais comumente encontrado. Então, essa petição aqui pode ser aprovada em 3, 4, 5, 6 meses, ou pode ser aprovada com 15 dias, ou até menos de 15 dias, se você usar o Premium Processing. Nem todo caso vale a pena usar o Premium Processing, a gente já viu sobre isso e vamos também ver aqui, mas essa petição aqui realmente você tem que comprovar basicamente 3 coisas nessa petição, tá? Você tem que mostrar que já tem o PERM está ok. Você tem que mostrar também que a pessoa tem a qualificação para o trabalho, no caso o beneficiário. Então, se o cargo exigir que tenha nível superior, ou exigir que tenha alguma coisa em termos de experiência, tem que ser demonstrado nessa fase aqui, na hora de fazer o I-140, né? E também tem que ter a habilidade do empregador de pagar o salário, ability to pay. Então, o operador vai ter que provar, através do imposto de renda, que tem condição financeira de provar, de pagar o salário que foi determinado no Prevailing Wage, tá? Que é o salário oferecido no processo. Então, nesse caso aqui, tudo isso aqui vai no I-140. Uma vez que a migração aprova o I-140, a gente tem agora a fase 3. Na verdade, a fase 3, que é a aplicação para ajuste de status, ela não precisa esperar o 140 aprovar, mas tem que esperar o Visa Bulletin chamar, tá? Ou então, quem estiver fora do país pode fazer o processo consular. Então, aqui nós temos agora a fase 3, que pode ser, no caso, I-485, isso para quem está aplicando pelos Estados Unidos, né? E no 485 também, você vai ter aqui, no caso, a permissão de trabalho, ou melhor, não vou confundir com isso aqui não, vamos falar só do... Você vai ter a permissão de trabalho, que é o Employment Authorization Document, você vai ter o Advanced... Vai ter o Advanced Parole, que é a permissão de viagem. Vai também fazer o Biometrics, que é a sua impressão digital, e no final você pode ou não ter uma entrevista. Vou botar aqui maybe, porque não é garantido que você vai ter a entrevista. Então isso aqui é o que acontece no I-485, tá? Tudo isso aqui acontece no 485 e no final você vai ter, quando tudo for aprovado, você vai ter o seu Green Card. Beleza. E também você tem, na fase 3, para quem estiver aplicando fora do país, nós temos o processo consular, que é o DS 260, que vai pelo National Visa Center, né, pelo NVC, e no final você vai ter uma interview. E aí você vai obter o visto de entrada, que depois, quando você entrar no país, você vai receber o Green Card. Então, esse aqui é todo como funciona um processo de EB3 hoje, tá? Lembrando vocês, mais uma vez, a fase 3 depende, para começar, depende do Visa Bulletin, está chamando a data de prioridade, e também depende, para ter a entrevista e terminar o processo, que o Visa Bulletin esteja current, esteja chamando a data de prioridade do seu caso. Lembrando a vocês também que data de prioridade está aqui, tá? Para quem não sabe, data de prioridade é o dia que o PERM for protocolado. Essa aqui é a sua
Essa aqui é a sua priority date. Então é o dia que o processo foi protocolado e você garantiu o seu lugar na fila. É o seu priority date, tá? Agora, uma coisa também interessante que a gente tem que entender em caso de EB3 é como funciona a questão do recrutamento, né? Como é que é feito esse recrutamento com o Departamento de Trabalho. Então, a parte do recrutamento envolve no caso, nós temos aqui o caso normal, o normal a todos, né? Comum a todos. Nós temos aqui que fazer o SWA, que é o chamado Job Order, que é um anúncio que é publicado por 30 dias no Departamento de Trabalho do seu estado, do estado onde o emprego está sendo oferecido. Então tem que ficar lá 30 dias no Job Order. E nós temos também, durante esses 30 dias, normalmente a gente pode fazer aqui também dois domingos Então nós temos que ter o anúncio nos 2 domingos no jornal de maior circulação. Então tem que ser o Major Local Newspaper. Gente, é por isso um dos motivos que o PERM tem tanto sucesso. É que o Departamento de Trabalho no ano 2024, 2023, 2022 ainda estava exigindo que se colocasse anúncio no Major Local Newspaper, na parte impressa dos classificados. Quem é que compra mais jornal impresso hoje em dia para ler? Jornal impresso a gente só usa quando vai pintar uma parede na casa e coloca lá o jornal no chão para não sujar o piso. Então, eles ainda pedem que você publique lá, ok. Enquanto quiser que eu publicar, a gente vai ficar publicando, mas é uma forma ineficaz de encontrar possíveis candidatos. O que ajuda nossos processos, ajuda nossos clientes, né? Porque aí é que não vai encontrar mesmo. Então, esse aqui é o processo normal para o recrutamento, tá? E temos o recrutamento profissional. Aí, no caso, mesmo que o cargo seja skilled, se o cargo for profissional e tem uma lista, tem um apêndice, chamado apêndice A ou anexo A, na própria parte do Departamento de Trabalho lá, onde eles dão as profissões, os códigos que são considerados profissionais. Se o seu código for considerado profissional, além do empregador anunciar o normal, vai ter que também ter mais três outros outra forma de anúncio, né? 3 outras formas de anúncio. Então, essas 3 formas de anúncio tem várias, tem uma lista de 10 lá, mas a mais usada, vou colocar aqui para vocês, a mais usada seria o website da empresa. Também pode usar também o Ethnic Newspaper, jornal étnico. O que é jornal étnico? Aquele jornal que tem lá na porta da CVS ou no Walgreens, sei lá, você vai lá, tem aquele rack ali com os jornais ali, com as revistinhas ali locais. Aquilo ali é um Ethnic Newspaper. Tem também aqui o Radio Ads. Então pode usar também. E também podemos usar um online Então podemos usar um
uma busca online, tipo Craigslist, tipo Indeed ou Monster, Career Builder, qualquer tipo de site que tenha procura de empregos. Então você pode usar basta usar 3 desses 4 aqui. Tem outros também, como Job Fair, alguma coisa assim mais, mas esses aqui são geralmente os mais usados, tá? Então a gente só colocou aqui para não confundir muito. Esses são os mais usados e isso aqui tem que acontecer. Tem uma regra específica no Departamento de Trabalho, no caso do PERM, que nenhuma forma de recrutamento deve acontecer mais de 6 meses do dia que deu entrada no processo, que fez a aplicação do PERM. E essas daqui tem que ser no mínimo 30 dias de período de espera entre o final do recrutamento, o final dessa parte aqui, e a entrada do processo. Então, para você ter uma ideia normal, tem que dar entrada realmente depois de 30 dias e menos de 6 meses de diferença do dia que acabou o recrutamento para o dia que foi protocolado o Labor Certification. Então não pode ser o Labor Certification protocolado menos de 30 dias, nem mais de 6 meses de quando foi feito o recrutamento, tá? Tem algumas exceções, tem algumas regrinhas para isso aí, tem a parte de quando foi feito o Prevailing Wage e tal, tem uma série de coisas, não vou confundir vocês com isso agora, é só para entender que geralmente essas são as formas de recrutamento geralmente que a gente faz aqui para os empregadores que estão fazendo o processo de EB3, tá? Quando você tem o Labor Certification aprovado, ou melhor, antes de chegar nessa parte aí, uma das coisas que pode ter no Labor Certification é a auditoria. Então, a auditoria pode acontecer em algumas situações, tá? Pode ser azar, né? Você foi selecionado por azar. Então, eu vou colocar aqui random. Não. Então, você deu azar, né? Bad luck. Você foi azarado e seu caso caiu naquela minoria que tem essa revisão. Ou você pode ter colocado, por exemplo, que tem um laço familiar com donos da empresa, donos ou gerentes, pessoas de alto nível na hierarquia da empresa. Então, se o empregado pode ser aprovado o processo, mas tem que ser o caso vai cair na auditoria, tá? No caso aqui dessa relação de família, é mandatório que tenha auditoria, tá? Como também é mandatório que tenha auditoria quando você tem que exigir special skills, tipo alguma certificação especial, alguma coisa mais do que normalmente se exige na profissão, como, por exemplo, pode ser, exemplos aqui, falar um idioma estrangeiro. Então, se o anúncio falar que tem que falar português, você vai ter auditoria no processo. Esse caso vai ser auditado com certeza, garantido, 100%. Ou então, algum tipo ou então, requerimentos além do normal. Além do normalmente encontrado no mercado. Então, o que as empresas exigem. Então, por exemplo, você pedir 5 anos de experiência num cargo de nene, vai ter auditoria. Por que tem que ter 5 anos? Não é nem skill, nem precisa ter experiência. Então, para que você vai ter 5 anos de experiência num cargo, por exemplo, de delivery, ou um cargo assim que normalmente não precisa ter muita experiência. Então, se o que está pedindo, ou então pedir um mestrado para um caso, um cargo de vendedor, ou bookkeeper, tal. Então, nesse caso, se for além do normal, a exigência, ou se for exigir um idioma estrangeiro, o caso vai ter auditoria 100%, tá? Garantido. Aqui também 100%. Agora, o random selection, que é o azar,
Depende. Agora deve estar, eu acho que menos de 20%, né? Eu acho que está menos de 20%. Eu posso perguntar ao time aqui para ver como é que está, mas eu acho que é menos de 20% de chance do seu caso ser auditado. E quer dizer que se for auditado, o caso vai ser negado? Não. Mas atrasa, que são 3, 4 meses para preparar, responder, eles levam mais tempo e tal. Então, é uma coisa desnecessária. Hoje em dia, você falar, por exemplo, que tem que pedir um idioma estrangeiro. Não é necessário isso, porque tem um nível de desemprego tão baixo hoje em dia, está abaixo de 4%, não se acha realmente. O anúncio é feito em jornal escrito, gente. Quem que vai aplicar para jornal escrito? Então, quer dizer, é muito difícil alguém qualificar e estar desempregado nessa economia que está agora aí e ainda mandar o currículo para lá, para aplicar para o trabalho e qualificando e com interesse realmente daquele trabalho. Então, para que você vai, por causa de uma garantia maior de que ninguém vai aplicar, que você não precisa, você ter 100% de chance de ter a sua auditoria porque exigiu um idioma estrangeiro. Então isso aqui era muito bem usado na época que a gente tinha aí, o desemprego estava alto, né, nos anos 2008, 2009, 2010 mais ou menos, mas 2009, 2010 começou a melhorar, 2011, 2012 já estava tudo beleza, e 2012 para cá realmente não tem tido problema de aprovar isso aí sem a gente usar a linguagem estrangeira, tá? Como um critério adicional que a empresa exige para o recrutamento. Então, essa aqui é a auditoria do Labor Certification, tá? A gente tem também aqui uma coisa interessante, um ponto interessante que a gente tem que entender, que é a habilidade de pagar o salário. Então, se por acaso, vamos colocar aqui no I-140, que tem o ability to pay. Então, você tem lá um empregador que está falando, bom, o prevailing wage lá, o salário oficial, deu em $50 mil. A empresa, então vamos dizer aqui, o prevailing wage determination, no caso, deu $50 mil por ano. Ok? E aí, a empresa vai mostrar agora o imposto de renda do ano mais recente, que eles tiverem lá. E nesse imposto de renda, no chamado Income Tax, o Income Tax, a empresa mostrou no Net Income, ou melhor, para você entender melhor ainda isso aqui, então, no Income Tax da empresa, nós tínhamos aqui Gross Sales, que é o que a empresa vendeu. A empresa vendeu naquele ano lá $2 milhões. Ok? Mas aí você tem o custo operacional. E aí vai também depreciação, o que você puder, o que a empresa puder usar para descontar, para ter dedução do imposto de renda, vai ser usado aqui agora. Por isso que é bom tomar cuidado com isso. Aí essa empresa gastou, para poder operar isso aqui, a empresa gastou $1.960.000 entre salários, aluguel, equipamentos, depreciação, tudo que pôde deduzir do imposto de renda foi colocado aqui. Então, o net income, nesse caso, vai ser quanto? A matemática aí? $40 mil. Mas o salário oferecido é $50 mil. Então, como é que essa empresa que só tem 40 mil de lucro vai conseguir pagar 50 mil para você trabalhar lá? Então, esse caso vai ser negado, tá? Então, a imigração vai negar o processo. Podia ter aqui $49.999,99. A imigração vai negar o processo. Não é que aparentemente podia ter mais um centavo. Não, eles vão negar o processo. Então, a gente tem que ter, a gente não tem a certeza, porque geralmente você faz o processo agora. Por exemplo, nós estamos em março. Nós estamos em março. Se um caso começar agora,
A fase inicial do Prevailing Wage e tal vai levar talvez 6 meses, então não vai acabar lá para setembro, depois gastar mais 2 meses com recrutamento, aí vai outubro, novembro, aí entramos com o PERM, que vai dar mais ou menos até dezembro do ano que vem, vamos dizer assim. Então, dezembro do ano que vem, qual vai ser o Income Tax mais novo? O de 2024, desse ano agora, estamos falando de dezembro de 2025 no caso, né? Porque se começar um caso agora, vai acabar essa fase depois de dezembro de 2025. Então, em dezembro de 2025, quando acabar o processo, o do PERM, a primeira fase, que foi entrar com 140, a empresa vai ter o novo Income Tax, o mais novo vai ser o de 2024, e aí se tiver essa situação aqui, o caso está correndo sério risco de ser negado, tá? Então tem que haver, você não tem bola de cristal, mas se a empresa estiver indo bem, você está vendo ali valores bem maiores do que isso, como net income dos anos anteriores, então e está vendendo bem esse ano, então é um indício de que quando chegar nessa fase aqui, vai ter realmente uma condição boa de demonstrar a habilidade de pagar o salário. Tá? Então aí você não vai ter um caso de muito risco, porque se a imigração não perdoa aqui, tá? E às vezes tem argumentos que a gente faz no Income Tax, com depreciação, eu não quero entrar nesses detalhes mais técnicos com vocês. Existem coisas que podem ser feitas, mas normalmente você deve pensar, se vai começar um processo, veja se a empresa potencialmente vai poder demonstrar uma situação melhor. Ou seja, se por exemplo aqui nós tivéssemos 50, então essa empresa aqui teve, no caso, esse aqui ficou feio, vou fazer de novo também. A empresa teria, no caso aqui, $50 mil. $50 mil é igual ao que tem que pagar de acordo com o Prevailing Wage que está oferecendo. Então, esse caso vai ser aprovado, tá? Então, é só para vocês entenderem como isso aqui é bem sistemático. Gente, esse caso de EB2 e EB3, quando vai por isso aqui, ele não é discricionário. Tá? Ele é 100% matéria de lei, a imigração é obrigada a aprovar o processo, se tudo isso aqui estiver batendo certinho, como a gente está falando aqui. Então, por isso que o EB3 tem mais sucesso em termos de taxa de aprovação do que o EB2-NW. Embora demore mais, nós temos um vídeo sobre isso, comparando o EB2 com o EB3, o EB2-NW com o EB3, qual seria o melhor para você. Eu não posso decidir isso, mas eu deixei o vídeo lá para vocês decidirem por vocês mesmos. E basicamente, eu estou agora aqui demonstrando para vocês como é o EB3, para vocês verem que realmente é tudo preto no branco. Então, se você vai seguindo a cartilha aqui e tudo vai sendo provado, sem problema você vai conseguir ter o seu green card nesse processo. Geralmente, quando o caso de EB3 não dá certo, é algum problema com o empregador. Tá? A empresa faliu, foi vendido, o novo dono não quer continuar, ou então brigou com o beneficiário e um mandou o outro para algum lugar aí, e acabou que a empresa falou, não quero mais fazer esse processo, não tem jeito, tem que continuar o processo, não pode continuar o processo se não tem mais empregador. Então, nesse caso, a gente tem aqui a demonstração da habilidade de pagar, que é uma coisa importante, que o caso pode ser negado se chegar nessa fase e não tivermos como provar isso. Tá? Tem outras formas de provar também, a habilidade de pagar também pode ser mostrada de outra forma. Se, por exemplo, você tiver... Isso aqui é da parte do Income Tax, mas também você pode mostrar que já está pagando. Então, se o empregado estiver trabalhando para a empresa, e aqui vai um monte de ressalta, né? Trabalhando para a empresa, que eu digo, é quem tem um H1B, quem tem, às vezes, um H2B, quem tem algum visto temporário L2, se tem permissão de trabalho, ou se for pelo L1, quem tem o L1B, por exemplo. Então, já está trabalhando para a empresa, então a empresa não precisa provar que pode pagar, porque já está pagando. Mas se já está pagando um valor superior ou igual a esse aqui, e se o cargo também é o mesmo, né? Então, faz sentido. Para que você vai provar que pode pagar uma nova pessoa, se não é uma nova pessoa? É um funcionário que você já tem lá, que está em caráter temporário e agora vai virar permanente. Então, realmente, a imigração deixa, mesmo que o Income Tax esteja negativo, esteja dando prejuízo, mas se a empresa está pagando já o funcionário,
tranquilo, não tem nenhum problema. Tem outras formas também de provar isso aí, com o extrato bancário, com não sei o quê, mas isso aí é muito difícil, a imigração não é obrigada a aceitar. Então, essas formas assim são as mais importantes. Também, no sentido aqui do Income Tax, temos o Net Income. Se eu, na verdade, for querer abrir aqui uma outra forma de demonstrar isso aqui, se o Net Income for negativo, no caso, uma outra forma também no Income Tax, que a gente usa, que pode também ser usado, é o Net Assets. Como é que é o Net Assets? É uma fórmula. São os 6 primeiros itens menos na verdade eu tenho que explicar isso aqui melhor. Então são os 6 primeiras linhas da parte que fala de assets. Assets é o patrimônio, tá, gente? Menos as 3 primeiras linhas do liability. Tem que ser igual a, no nosso exemplo aqui, 50 mil. Então, isso aqui, o Net Assets, está no Schedule L. Tá? Então, se você for no imposto de renda, lá tem o Schedule L. Se for uma empresa, uma partnership, uma LLC, você vai ver o formulário 1065, lá vai ter o Schedule L, e você vai ver o Net Income está na linha 22, às vezes sai 21, depende do ano. E isso aqui vai ser as linhas 1 a 6, e depois subtrair nas linhas 16, 17 e 18 do Schedule L, que são as 3 primeiras linhas do liabilities, que é justamente o liability da empresa, é o que a empresa deve. Então, nesse caso aqui, o Net Assets vai ser 50 mil dólares. Tá? Então, aí pode ser feito dessa forma. Então, isso aqui é uma forma mais avançada de vocês entenderem como a empresa tem que provar que pode pagar o salário. Tá? A gente tem aqui, vamos fechar aqui para o vídeo não ficar mais longo do que já está, mas basicamente isso aqui é uma visão geral do EB3. Dá uma coisa importante também vocês saberem. E se no caso a empresa decidir que não quer mais fazer o processo, quando estiver já na última fase, no ajuste de status, então a empresa falou, quer saber de um, não quero mais continuar o processo, ou então a gente vai fechar as portas, não tem mais oferta de trabalho para você. E aí, você vai perder o processo? Não. Você pode ainda fazer a portabilidade. Então a gente chama aqui de AC21. Então, a portabilidade AC21, aqui é a American Competitiveness of the 21st Century. É uma lei específica que diz o seguinte: se você tiver essas condições aqui e a empresa quiser revogar o 640 está aprovado, você pode ainda mudar para outro empregador e não perder o processo e continuar de onde parou. Então aqui você tem que ter o I-140, o I-140 tem que estar aprovado, tá? O I-485 não vale para processo consular, tá, gente? Só para quem está fazendo ajuste de status. Tem que estar pending, ou seja, está pendente, não está pendente da adjudicação, não foi resolvido ainda. Tem que estar pendente por mais do que 180 dias. Tá? Então, o dia que você entrou com o 485, você tem que contar 6 meses. Se o caso tiver 6 meses pendente, você pode, então, mudar para outro trabalho. E também, o trabalho que você vai, que é a posição que você vai ocupar no novo trabalho, tem que ser similar ou idêntica à posição oferecida no processo original.
Então você tem que mostrar tudo isso aqui. Tem um formulário, né? No caso o formulário I485J, suplemento J, manda para lá e finaliza o processo com o novo empregador, não precisa pagar nenhuma taxa de serviço para a imigração por isso, a imigração não vai negar o processo. Então você que está aí fazendo, por exemplo, EB3, Unskilled, e está com data de prioridade de 2021, já pode entrar com ajuste de status, mas está trabalhando ainda naqueles trabalhos não tão muito legais, né? O povo lá humilhando e falando, você não pode sair, porque senão cancela o seu processo. Mentira. Você pode sair se tiver um trabalho igual ou similar em qualquer área dos Estados Unidos e você conseguir que essa empresa nova assine para você o I485J e já tiver também com o seu 140 aprovado e o 485 pendente por mais de 6 meses. Então você pode mudar e o empregador anterior não pode cancelar mais o seu processo de ajuste de status. Ele pode revogar o I-140, mas a imigração não vai cancelar o seu I-485 e você vai finalizar o processo pelo novo empregador. Tá? Então isso aqui é a portabilidade, é muito importante saber disso. E principalmente para vocês que estão com casos pendentes, esses anos que estão pendentes há muito tempo, e vocês estão sofrendo aí humilhação, sofrendo abuso aí do empregador, só porque se não trabalhar para eles, eles podem cancelar aqui. Na verdade, gente, uma coisa interessante, para você ter o 485 aprovado, você não tem que estar trabalhando. O 765, ou a permissão de trabalho, o nome já diz, autorização de trabalho. Você está autorizado, não está obrigado a trabalhar. Em teoria, é isso. Na prática, não, porque se você não trabalhar para ele, vai dizer, para que eu vou continuar o seu processo se não está trabalhando para mim? Então eu vou cancelar. Aí você perde tudo, a não ser que você esteja nessa situação, perde tudo. Mas se estiver nessa situação aqui, você pode sair desse processo com o novo empregador e não vai perder o seu I-485, tá? Então isso é uma dica interessante para quem está nessa situação. Para a gente fechar aqui, eu fico uma dica. O EB3 não é com base no trabalho atual. É com base numa oferta de trabalho que está sendo oferecida para o futuro, para depois que você tiver o caso finalmente adjudicado e você ganhar o Green Card, então você vai começar a trabalhar para o empregador. Tem casos que trabalham para o empregador antes. Eu sei disso, tem pessoas que estão com visto de trabalho, tem permissão de trabalho por outros meios e está trabalhando para o empregador. Beleza, tudo bem, mas não é obrigado a trabalhar, como eu falei antes aqui há pouco tempo. Então você tem a intenção de trabalhar para o empregador e o empregador tem a intenção de dar o trabalho a você em caráter permanente, mesmo que você esteja temporariamente trabalhando para o empregador agora já. Então depois que recebe o Green Card, quanto tempo você acha que tem que ficar trabalhando para o empregador? Bom, a lei de imigração não fala sobre isso. Não diz que você tem que ficar 1 mês, ou 6 meses, ou 1 ano, 3 anos. Então, se o empregador vier, aquelas empresas lá de EB3 Unskilled, com aqueles contratinhos lá dizendo que tem que ficar 3 anos, 2 anos, tudo, isso aí é BS, tá? Você não tem que trabalhar para o empregador um tempo específico, isso é uma violação da 13ª emenda da Constituição, tá? E você não é obrigado realmente a cumprir esse contrato, porque esse contrato não tem nenhum valor jurídico. Eles não podem, eles vão ameaçar que vão chamar a imigração, dizer que você cometeu fraude, mentira. Você pode sim mudar de desculpa, não é mudar de empregador, já acabou o processo aqui. Voltando. Você pode sim mudar de trabalho, trabalhar com outra coisa, desde que tenha trabalhado algum tempo depois de conseguir o Green Card, porque aí você vai mostrar que a intenção de trabalhar foi realmente cumprida quando você recebeu o Green Card e estava na folha de pagamento da empresa. Só que como não tem um tempo mínimo, você não é obrigado a ficar deixando passar a oportunidade de trabalho melhor, para ganhar mais, num lugar melhor do país, uma posição que dê uma ascensão na sua carreira, algum motivo, ou mesmo se o empregador demitir você. Não pede mais o Green Card. Então, você não tem que cumprir esse contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso aí é mentira, é para enganar você. Se alguém estiver fazendo isso com você, pode nos procurar que eu vou lhe dar uma carta padronizada que você pode mostrar a eles e essa carta vai justamente, eles vão parar de ameaçar você se você tiver já com o seu Green Card, tiver trabalhado para o empregador que fez o processo, depois que saiu o Green Card, por qualquer tempo, e não quiser mais trabalhar lá e estiver sofrendo ameaça. Nos procure, que eu lhe dou essa carta e você vai ver que essa ameaça vai parar de existir na hora. Tá? Então, é para você ver os seus direitos e ter realmente um caso de EB3 de sucesso, ganhar o seu Green Card e perseguir o seu sonho americano. Tá?
Gente, eu espero que esse vídeo, eu sei que foi bastante longo, mas realmente eu sei que dá para vocês uma ideia muito boa de como funciona o processo de EB3, tá? E também o EB2 normal, sem ser o NW. Então, nós vamos ficando por aqui agora. Se você não subscreveu nosso canal, subscreva, aperte o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal!